Meus irmãos, graça e paz. Amém? É um privilégio para nós estarmos nesta noite, mais uma vez, na casa do Senhor, na presença de Deus, podermos assim adorá-lo, mas também podermos participar da ceia do Senhor. Para isso, eu quero convidar os irmãos a abrir as suas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, e nós vamos ler, a princípio, o versículo 16, e neste versículo nós estaremos baseando a mensagem da palavra do Senhor nesta noite. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 26. Diz assim o texto. Eu vou ler uma vez, depois queria convidar os irmãos para que pudessem lermos uma segunda vez todos juntos. O texto diz: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 26. Vamos todos? Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Vamos baixar a nossa cabeça para mais uma palavra de oração. Senhor, nós te damos graça pela tua palavra. Pedimos que o Espírito Santo do Senhor fale ao meu coração, ao coração dos meus irmãos, para o louvor da glória do teu nome. Ajuda-nos, que possamos compreender as lições da ceia do Senhor nesta noite. Pedimos isto, em nome de Jesus. Amém. Quando o povo de Israel saiu do Egito, Deus mostrou o seu poder por intermédio das 10 pragas que recaíram sobre aquela nação. Você pode ver isto no texto de Êxodo, capítulo 7, versículo 14. E aquele povo havia passado ali cerca de 430 anos em escravidão. A vida deles não era tão simples, a vida não era tão fácil, eles clamaram a Deus. E aí Deus ordenou a Moisés que instituísse a Páscoa. A gente vê isso em Êxodo capítulo 12. Seria uma cerimônia simples, seria em família, quando comeria o pão sem fermento, carne assada do cordeiro, cujos ossos não poderiam ser quebrados, com ervas amargas, como lembrança do tempo da escravidão do Egito. Eles deveriam comer prontos para a viagem. A mudança já deveria estar embalada, porque sairiam da terra da escravidão em direção à terra prometida, a terra que foi prometida a Abraão, a Isaque e a Jacó. Todo o simbolismo da Páscoa se traduz em uma nova aliança em Cristo Jesus, porque Cristo é o Cordeiro Pascual. 1 Coríntios, capítulo 5, Paulo diz isso: Cristo é o nosso Cordeiro. Cristo também é o pão sem fermento, sem impureza, sem pecado, sem mácula, sem mancha. Foi para Cristo que João, o apóstolo, cujos textos foram lidos nesta noite, falando sobre a restauração de Pedro, escrito por João, mas o João Batista olha para Cristo e diz assim: é ele o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, pois é por meio do seu sangue derramado na cruz do Calvário que Cristo vai nos redimir da escravidão do pecado e nos conduz também como igreja peregrina à terra prometida, simbolizando nova vida, e agora guiada não por Moisés, mas guiada pelo Espírito Santo de Deus, que foi prometido na oração sacerdotal de Jesus,
que foi derramado sobre a igreja no dia de Pentecostes, mas que também é derramado sobre nós, no coração de todos aqueles que crerem. Estamos diante da mesa do Senhor. Pão e vinho são apenas símbolos. O pão é o símbolo do corpo perfeito de Jesus. É o próprio Jesus que vai dizer que ele é o pão verdadeiro que desceu do céu. É Jesus que vai afirmar que aquele que comer a sua carne não tem mais fome. É Jesus que vai dizer: os vossos pais comeram maná no deserto e morreram, mas aquele que comer da carne, do pão que eu ofereço, esse tem vida eterna. Esse pão era feito lá em Êxodo capítulo 8, sem fermento. A Bíblia muitas vezes usa a expressão fermento como símbolo do pecado e da corrupção. O pão, portanto, nesse ato da ceia do Senhor, representa o corpo perfeito que Jesus sacrificou. Ele era semelhante a nós, todavia, sem pecado. Ele se fez homem, habitou entre nós, na expressão de João, tabernaculou entre nós, fez a sua morada entre nós. Ele conheceu todas as dores, todo o sofrimento, andou com os homens, teve agonia, cansaço, viveu uma vida humana. Todavia, sem pecado, sem defeito. É isso que o pão nesta noite representa. O vinho tinto representa o sangue de Jesus. Esse sangue torna válido o novo pacto, a nova aliança. Jesus disse que seu sangue foi derramado para o perdão dos pecados. Hebreus vai dizer que sem sangue não há remissão de pecados. A redenção ou a remissão é um privilégio presente que temos e desfrutamos agora. E torna possível o nosso relacionamento filial com Deus. É nesse sentido, é nesse relacionamento que podemos nos aproximar de Deus e chamá-lo de Abba Pai, de Pai querido. E isto vem do derramamento abundante da sua graça sobre nós. Ouça bem, somente aqueles que foram adotados na família de Deus pode afirmar que tem redenção pelo sangue do Cordeiro e através do sangue a remissão dos pecados, porque não há outro meio. Nesta noite, irmãos, eu quero chamar a sua atenção para 3 lições importantes sobre a ceia do Senhor. A primeira é a centralidade da morte de Jesus. Jesus está dizendo para os seus discípulos, e Paulo registra isto muito bem na carta que nós acabamos de ler, especialmente no versículo 24, 11, 24, ele vai dizer que isto é feito em memória de mim. Que Jesus está querendo mostrar que quer ser lembrado pelo pão e pelo vinho. Além do mais, o pão representaria não somente o corpo vivo de Jesus, como também o corpo que foi dado em favor deles e também de nós, e o vinho representa o seu sangue derramado. Em outras palavras, ambos elementos apontam para a morte de Jesus, e nós não podemos esquecer disso. Jesus morreu para nos dar vida. Jesus morreu no meu lugar, no teu lugar. Jesus foi o Cordeiro de Deus, e era pela morte, é pela morte que Jesus queria ser lembrado pelos seus discípulos. E precisamos lembrar de Jesus e lembrar da sua morte. Mas também entender que a história não termina na morte. A morte pode nos lembrar uma sexta-feira.
de uma traição, de trevas, de dor, de abandono, de julgamento, de troca de um inocente por um culpado. A morte pode nos lembrar e lembrou na cabeça de muitos dos seus discípulos o fim. Pedro mesmo, depois de negar Jesus, ele quer voltar à sua profissão anterior, ele quer voltar a pescar. Quantos de nós não queremos voltar a pescar? Quantos de nós não queremos olhar para trás? Tomé é aquele cheio de dúvidas, mas a história não termina com a morte, ela inicia com um novo dia, a um domingo, a uma ressurreição. Mas os discípulos de Jesus, e nós somos os discípulos deles, precisamos olhar para a sua morte, entender que a sua morte é que nos conduziu à vida, e vida em abundância. Então, a primeira lição da ceia é a centralidade da morte de Jesus. Jesus morreu. A segunda verdade que aprendemos da ceia diz ao respeito do propósito desta morte. Conforme Mateus, o cálice representava o sangue da nova aliança, meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Mateus 26, 28. Essa é a declaração verdadeiramente maravilhosa, de que através do sangue de Jesus, derramado em sua morte, Deus estaria estabelecendo uma nova aliança. Havia uma aliança do passado, houve uma aliança feita com Abraão. Ali havia promessas individuais, ali havia promessa de fazer de Abraão uma grande nação, e a promessa que a bênção se estenderiam a todas as nações da terra. Há uma aliança feita com Davi de um trono, de uma casa real, cujo trono não ficaria vazio, que aponta para Jesus. Mas é Jeremias que vai nos falar dessa nova aliança no capítulo 31, a partir do versículo 31, e Jeremias vai dizer: porque essa aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias do Senhor, é na mente, é no coração que essa aliança vai ser escrita. E uma coisa interessante, que a maior promessa dessa nova aliança era o perdão dos pecados. E diz o texto de Jeremias: jamais me lembrarei deles. Não era sangue de touros que estava apontando, era sangue do Cordeiro. Então, olharmos para a ceia do Senhor, nós precisamos entender a centralidade da morte de Jesus, nós precisamos aprender com a ceia do Senhor o propósito da morte de Jesus, que é derramar o seu sangue no cumprimento de uma promessa, de uma nova aliança, de Jeremias 31, que nos diz que os nossos pecados são perdoados e esquecidos. E uma terceira verdade ensinada pela ceia do Senhor é concernente à nossa necessidade de nos apropriarmos de forma pessoal dos benefícios da morte de Jesus. No drama do cenáculo, naquela noite, os discípulos não eram apenas espectadores, eles também eram participantes. Jesus não somente partiu o pão, mas Jesus deu para que eles pudessem comer. Não somente derramou o vinho no cálice, como também deu para que eles bebessem. Da mesma forma, não bastou que Cristo morresse, temos que nos apossar das bênçãos da sua morte. O ato de comer o pão e beber o vinho foi e ainda é uma parábola viva de receber a Cristo como nosso Salvador crucificado e nos alimentarmos dele em nosso coração, mediante a fé. Não é que haja uma transformação nos elementos, o pão permanece sendo pão, o vinho permanece sendo vinho, mas ao participarmos da ceia do Senhor,
nós nos apropriamos, nós nos alimentamos. E isso nós fazemos pela fé. Ouçam bem, sempre que somos chamados à mesa da comunhão, nós precisamos ter algumas atitudes. Primeiro, nós precisamos olhar para um passado, e no passado nós contemplamos a cruz. Nós não podemos olhar para a ceia e não lembrarmos da morte de Jesus. Nós não podemos olhar para a ceia e não contemplarmos a cruz. Nós não podemos contemplar a cruz e ver alguém crucificado nela. A cruz está vazia, porque ele não ficou na cruz. A cruz não tinha poder de detê-lo. A cruz não podia segurar o nosso Senhor. Mas precisamos também olhar para frente e aguardarmos, ou para o futuro, e aguardarmos a volta gloriosa de Cristo. Jesus vai voltar. Jesus está voltando. Mas precisamos também olhar ao redor e aí acolhermos em amor os nossos irmãos. O irmão que está sentado do meu lado, Jesus também morreu por ele. Jesus morreu por nós, nos fez a sua igreja. Mas também precisamos olhar para dentro de nós e examinarmos-nos a nós mesmos. Isso o texto diz, no versículo 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, assim como o pão e beba o cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Nós somos chamados para examinar os outros, e não compete a nós, não compete ao pastor, não compete ao conselho examinar aos outros. Nós somos chamados para examinar a nós mesmos. Se examinássemos cuidadosamente os nossos próprios pecados, nós não teríamos tempo para ficar apontando o pecado dos outros. Um superficial exame do nosso próprio coração é que nos torna tão críticos e indolentes com os outros. E aí participar da ceia do Senhor desta maneira, indigna que estamos, é um grave pecado. O irmão que assim procede torna-se réu do corpo e do sangue do Senhor. E aí poderíamos fazer uma pergunta: e como uma pessoa pode participar da ceia do Senhor de forma indigna? Fazendo sem discernimento espiritual, ou seja, é sem crer no sacrifício vicário de Cristo. Eu preciso me aproximar da ceia e crer no sacrifício de Jesus. Se eu como pão e bebo vinho e não creio no sacrifício de Jesus, eu fiz simplesmente mais uma refeição e essa se tornou juízo para mim. Ouçam, não podemos nos aproximar da ceia do Senhor de forma digna, a menos que reconheçamos os nossos pecados e que foi por eles que Cristo verteu o seu sangue na cruz. Ouçam, Jesus morreu por cada um de nós. Não podemos participar da ceia do Senhor dignamente, a não ser que tenhamos plena consciência da nossa indignidade, do nosso pecado. Essa participação da ceia do Senhor não é um privilégio do mérito, mas é uma oferta da graça, é a bondade de Deus, é o favor de Deus para com todos nós. Mas a participação desatenta, descuidada da ceia do Senhor produz resultados desastrosos. O texto de 1 Coríntios vai nos dizer que, em vez de edificação, vem juízo. Em vez de deleite espiritual, vem disciplina.
E Paulo, no texto, nos diz que há pelo menos 3 tipos de disciplina. Está no versículo 30 de 1 Coríntios, capítulo 11. Paulo diz que há enfraquecimento, Paulo diz que há doença, e Paulo diz que há morte. O texto diz assim: eis a razão, porque há entre vós muitos fracos, doentes, e não poucos os que dormem. Entre os crentes de Corinto havia gente fraca, enferma, e alguns haviam sido ceifados pela disciplina divina. Sabe por quê? Porque o pecado sempre produz resultados desastrosos na vida dos crentes. O pecado, na verdade, quer nos destruir. O pecado, na verdade, quer nos matar. E foi exatamente para nos livrar disto que Jesus nos redimiu. E aí eu quero concluir, irmãos. A Santa Ceia prende a nossa atenção na mensagem principal do Evangelho: morte e ressurreição de Jesus. A mensagem principal do Evangelho é a morte e a ressurreição de Jesus. E a gente precisa olhar para a ceia do Senhor, lembrar que Jesus foi morto, mas que também ressuscitou. Como tudo o que acontece em nossa vida, é muito fácil nos esquecermos do sacrifício de Jesus na cruz. A Santa Ceia nos ajuda a repensar em Jesus. A morte e a ressurreição de Jesus foi o acontecimento mais importante da história. E aí Paulo diz assim: fazei isto em memória de mim. Paulo escrevendo, falando sobre a ceia, ele diz: e tendo dado graça, referindo o que Jesus fez, Jesus disse: isso é o meu corpo que é dado por vós, isso é o meu sangue, fazei isto em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão, beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Ao morrer na cruz, Jesus pagou o preço por nossos pecados, e ele nos ofereceu perdão de Deus. Quem crê nele não está condenado. Ao ressuscitar, Jesus provou que a sua vitória foi completa. Agora nós temos também a promessa da ressurreição e da vida eterna. Nós temos a promessa, pela morte de Jesus, do perdão dos nossos pecados, de conformidade com Jeremias 31, que jamais o Senhor se lembrará dele. Mas com a ressurreição de Jesus, temos também a promessa da nossa ressurreição e da vida eterna. E não há nada mais importante do que isso. Quando tomamos a ceia do Senhor, declaramos nossa fé na morte e na ressurreição de Jesus para a nossa salvação. Mas quando tomamos a ceia do Senhor, mostramos também ao mundo que Jesus nos salvou e que Jesus tem poder para salvar a todos que nele crê. Por isso, nós participamos da ceia do Senhor, anunciando a sua morte. Voltando ao texto, o texto diz: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, assim coma e beba do cálice. Que o Senhor nos ajude a cada dia compreendermos mais e mais sobre a importância da ceia do Senhor para a nossa vida.